Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus e o nosso Senhor e Salvador de nossa alma. Amém? Glória a Deus pelas ricas misericórdias diárias. Que o Senhor continue operando para que a palavra dele seja discernida e compreendida de modo espiritual. Pois o objetivo do canal é levar a compreensão da letra de modo espiritual. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Amém? Então, você que está chegando aí, é novo, existem vários vídeos no canal que vai edificar. Amém? Vivemos em tempos que, como foi profetizado lá em Daniel, que muitos correriam de um lado para o outro em busca de maiores conhecimentos. Estamos nesse tempo e exige que corramos sim, apressadamente, entendendo que há muitos caminhos que levam mais à confusão do que a orientação, de fato, como tem que ser, amém? Então, que o Espírito Santo continue dando a direção e operando para que a palavra seja compreendida de modo espiritual. Louvado seja Deus. Como está o título aí? Membros da família de Deus. Entre todos os objetivos da vida que o ser humano procura alcançar, ser membros da família de Deus é o mais importante, amém? Então eu vou ler algumas mensagens, já voltando para essa questão de ser membro, de ser de fato cristão, de estar aí no caminho da vida, no caminho da paz, no caminho que é certeiro para a eternidade, para não correr o risco de estar em várias direções, porém sem ser liberto, sem ser renovado, sem ser justificado, sem compreender de fato o que é a vida cristã, a vida de fé, amém? Então aqui em Mateus 24 vai falar a respeito do fim dos tempos. Não vou focar nisso, só vou ler aqui um versículo, tá? Que vai encaixar no que eu quero colocar aqui hoje. Mateus 24, versos 35 vai dizer: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Do mesmo modo aqui em 1 a Pedro, capítulo 1, versos 25, 24 em diante, vai dizer: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Louvado seja nosso Senhor, né? Glórias a Deus. Entenda que aqui em Mateus já parte para uma questão muito extrema. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passará, né? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então é interessante compreender que o poder da palavra de Deus, né? A terra, não que a terra vai deixar de existir, tá? Porque uma palavra, ela não elimina as outras. Aqui é um modo colocado, uma questão de extremo, né? Porque lá em Eclesiastes vai dizer que a terra permanece para sempre. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Do mesmo modo, no livro de Jó, coloca a questão da terra estacionária, ela permanece. Mas numa verbalização, né, no modo verbal, está colocando a questão do extremo. Aconteça o que acontecer, a palavra do Criador permanece para sempre, porque veio dele e ele
vive para sempre. Louvado seja o Criador, amém? Entendendo assim, fica muito leve essa levar a compreensão da nossa responsabilidade. Como eu coloquei no início, as pessoas têm seus objetivos de vida, são vários objetivos. Mas será que esses objetivos estão de fato levando à eternidade? É isso que nós vamos entender, amém? Deixa eu ver aqui, Mateus 7. Mateus 7. Pega a Bíblia aí, pessoal, acompanha a leitura. É muito importante, viu? Verificar, assim como os bereanos, tudo que ouvimos, né? Em Mateus 7, a partir do verso 13. Tem até um subtítulo, né? Coloca aqui a porta estreita e a porta larga. Porque antes, se você ler a partir do verso 1, vai estar falando do julgamento ao próximo, tá? Mas aqui a porta estreita e a porta larga. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Essa porta, ela exige, falando de um ponto de vista aí literal, né? É uma porta estreita que exige equilíbrio, ajustamento, precisa estar de acordo, né? Ou então, em um caso aí extremo, não tem como se passar nessa porta. Exige de nós um esforço e tratando-se da eternidade, da vida cristã, do ajustamento para fazer parte dessa família de Deus, precisamos nos esforçar buscando conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Podemos ter todo o conhecimento advindo de busca, né? Conhecimentos acadêmicos, profissionais, porém, o conhecimento aprofundado da palavra do Criador é que vai fazer a diferença. A palavra do Senhor em Provérbio vai aconselhar os pais a ensinar os seus filhos o caminho que devem andar. Porque muitas são as dúvidas das crianças, principalmente no nosso tempo de tecnologia, fácil acesso a informações, a entretenimento. Dentro desses entretenimentos, dependendo, vem conteúdos de conhecimento. Então, nisso vai se armazenar perguntas, dúvidas. E é necessário, é fundamental que tenha ao lado dessa criança, ou pré-adolescente, adolescente, pessoas que possam instruí-lo. E principalmente pessoas conhecedoras da palavra do Senhor. Porque muitos dos conteúdos dados não foca a palavra. Por isso que eu li. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. É preciso que se coloque a compreensão do que a Bíblia diz. Né? Caso venha dúvida em relação às questões, né, relacionais, questões físicas, né? É necessário que se tenha embasamento bíblico para colocar, olha, a palavra do Criador coloca desta maneira. Por quê? Porque a formação do caráter da criança é muito importante nessa fase, né, de
de adolescência, que eles tenham conhecimento, que eles tenham aconselhamentos, esclarecimentos da parte dos seus cuidadores, dos seus pais, dos seus responsáveis, né? Porque lá na frente vai fazer a diferença. Depois de um caráter formado, né, e aí se entende o mundo, nem todo mundo teve esse conhecimento, essas instruções bíblicas como tem que ser. Então, vão crescendo, mas não na graça e no conhecimento, na palavra do Senhor. Vão crescendo e formulando suas opiniões, suas ideias. E muitas das vezes, dependendo de onde essa pessoa está inserida, a atitude, né, dessas pessoas pode prejudicar muitas. Aí se entende a questão do mundo, entende a questão do esfriamento do amor, entende a questão das divisões, da falta de reverência, né? Falta de pudores e tantas coisas que manifesta-se um membro da família de Deus. Porque ser membro da família de Deus exige qualificações. É preciso entender a questão da santidade, é preciso entender a questão do arrependei-vos dos vossos pecados, não ter continuidade ou prazer em continuar na vida de erro, para que se ajuste a essa porta estreita. Eu vou ler uma mensagem aqui, tudo isso que eu estou dizendo vai fazer todo sentido. Então, quando coloca lá que a porta larga, são muitos que entram por ela, é exatamente pela facilidade. É a porta de acesso. Muitos não chegam a ter conhecimento de como que eu me preparo para entrar na porta estreita. E a porta estreita exige desprendimento de tudo aquilo que se entende como prazeroso ao corpo, porque a nossa mente ela condena aquilo que não é bom para o espírito. Então, o que a carne deseja é contrário ao espírito. Eu estou colocando questões que estão aqui no Evangelho. Eles lutam contra um ao outro porque não faz parte da mesma instrução para que o espírito, a alma esteja regozijante, né, feliz, e o espírito forte. Então, quando a carne é enfraquecida, ela é enfraquecida porque ela não é alimentada por aquilo que é contrário ao espírito. Então, se percebe que entrar nessa porta estreita exige um aquebrantamento, exige arrependimento, exige nova consciência de como viver. E principalmente o ponto mais importante aqui, exige compreender o que foi feito por nós, o sacrifício do Salvador. Compreender o tempo e o ministério dado ao apóstolo Paulo e a todos aqueles que se mergulham na palavra para compreendê-la de modo espiritual. Então não é só dizer eu faço parte de um credo, eu congrego em tal instituição, eu sou membro de tal instituição. Não, é ser membro de Deus, membros da família de Deus, membro do corpo de Cristo. Exige conhecimento, exige capacitação no conhecimento, entendimento da letra de modo espiritual. Ou então, se corre o risco de estar apenas continuando aquilo que foi verbalizado há muito tempo, no que diz respeito ao segmento de fé. E para ficar mais claro, eu vou ler aqui em Efésios, tá? Explicar aqui, porque já está bem explicado, não precisava explicar, mas é necessário, né, que a gente vai se atentando, conversando, assim o Espírito Santo vai operando.
Aqui em Efésios 2, eu vou ler até o versos 22, tá? Vou ler todo aqui. Vai iniciar dizendo: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Olha aqui a primeira informação extraordinária. Por isso que a palavra do Senhor diz, e está aqui na parte B do capítulo 1, deste mundo e o príncipe do poder do ar. Porque vai ligar a própria palavra, né, aqui em Efésios, que diz que a luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas contra hostes, potestades que estão nas regiões celestiais. Então, existe um principado, existe um poder que opera para o engano. E ele trabalha, como diz lá em, não sei se 1º ou 2º a Reis, um diálogo tendo com o Criador, que aí ele se manifesta e fala: eu irei enganá-los. E o Criador confirma: tu conseguirás enganá-los. Então existe, como está em Apocalipse também, né? Existem espíritos que usam a boca de pessoas que estão muito focadas, né, por muita gente, para o engano. E esse engano, ele, onde há muita gente, esse engano, ele se faz presente. Porque é através da vida daqueles que não são libertos. Muitas das pessoas estão propagando esses enganos e nem sabem. Entendendo que estão bem, que estão de acordo com o que diz o Evangelho. Fazem parte do corpo de Cristo. Na concepção delas, sim, mas elas estão propagando engano. Graças ao Criador, a salvação é por fé. Embora haverá, sim, recompensas. Porque tudo do Criador é muito perfeito. O Criador é justíssimo, né? Mas tem, sim, infelizmente, essa coisa do propagar, fazer a vontade do principado do mundo. Por isso que aqui inicia dizendo: estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ele está apontando para pessoas que já foram libertas. Porém, existem muitos que estão mortos, né? Aí, versos 2: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivemos entre eles. Tá vendo o que o apóstolo está colocando aqui? Anteriormente, todos, né? Todos nós, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, por conta do não ser liberto ainda. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É essa palavra que encaixa muito bem. É preciso ser liberto por Yeshua, pelo Cristo, para não ser mais ludibriado, enganado e estar fazendo a vontade do principado e não liberto pelo entendimento da palavra de modo espiritual. Satisfazendo as vontades da nossa carne, o que eu coloquei lá, né? Satisfazer a vontade da carne, ouvir tanta coisa que não edifica o templo, a morada do Criador, e tá aí vivendo, acreditando que não está fazendo nada de errado, né? Continuando, seguindo os seus desejos e pensamentos.
desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, embora muitos não entendem, não estão se vendo desta maneira como desobediente, existe esse risco de comprovar lá na frente a ira de Deus. E perceba que aqui eu vou ler novamente para que não fique dúvida, tá? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, são questões de pensamentos, de desejos, que as pessoas precisam entender que a Bíblia condena e ser liberto. Precisa ser liberto para fazer parte da família do Senhor. E o caminho que liberta é esse caminho estreito. E esse caminho estreito é o que está escrito no Evangelho, a questão do ajustamento. O ajustamento está escrito aqui como que tem que ser. Versos 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Opa, aqui agora vem a grande luz, o farol, né? Primeiro, vida em Cristo, entender o nosso Senhor e Salvador e o seu sacrifício e suas palavras. Pela graça, vocês são salvos. Então, eu tenho que entender que graça é essa. Eu preciso compreender que graça é essa. Uma graça que não tem que ser entendido que eu não tenho minhas responsabilidades. Eu tenho minhas responsabilidades. O Senhor não se agrada de quem retrocede, de quem permanece no pecado, naquilo que mata, continua na condição de morte, o corpo, fortalecendo o corpo com seus pensamentos e desejos, enfraquecendo o espírito. Não apague o espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Além do que nos é dado a conhecer em relação à graça, que é o favor imerecido, que é a questão da gratuidade, né? Não depende de nós fazer parte disso, fazer parte daquilo, mas depende de nós nos ajustarmos no caminho e entender o que foi feito em Cristo. Aqui mais para frente vai ficar mais explicado. A nossa responsabilidade pessoal, a questão do indivíduo, é se ajustar. É um por vez. Eu coloquei no vídeo anterior essa questão do juízo, né? Um por cada vez, de acordo com o que tiverem feito. Aqui coloca bem, durante a vida. Então, o que a mensagem aqui está nos apontando? Para a riqueza do dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo, e a graça de Deus, favor imerecido. Eu preciso entender a grandeza do sacrifício do justo, a vinda do Filho a este mundo para estabelecer a nova aliança e nos aproximar de Deus através dele. Entender o favor imerecido, a graça, o dom de Deus, para que eu me apegue
a toda essa bondade do Senhor esteja ajustado. Para estar ajustado, precisa estar sempre meditando nos evangelhos e conhecendo a vontade do Pai, né? A vontade do Filho. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, eu não me justifico pelas obras para dizer que sou cristã, que sou salva, que sou filha de Deus. Eu me justifico no Filho, como está escrito lá em Romanos 6, porque eu creio que eu morri na morte, na semelhança da morte e ressurreição dele, e ressuscitei na semelhança da sua ressurreição. Então, sou justificado. A minha justificação depende dele. Porque se eu não crer no que foi feito por mim através dele, eu estou cheia de obras, mas de dívidas, digna dessa ira aqui. Agora, se eu entendo que foi concluído, foi feito algo que era necessário para que, então, vou colocar aqui de um modo figurativo, tá? Para que entenda aí que o Senhor, então, criou um registro, a gente tem um registro de nascimento, né? Criou um registro celestial para os membros da sua família. Então, agora está lá escrito, Graça, vou colocar aqui como exemplo, Graça, filha de Deus, faz parte da família de Deus, por conta da morte e ressurreição de Cristo. Beleza, já entendi isso, ok. Agora, para permanecer em Cristo, eu preciso estar ajustada como membro. Ou então, esse ligamento aí não vai acontecer. Vai ficar uma coisa estranha. Como eu coloquei também já nos vídeos, como a questão do vinho velho, vinho novo, que prejudica o discernimento do povo. Como é que você vai colocar remendo de pano novo em pano velho? Não vai se ajustar, não vai encaixar. Eu preciso estar encaixada. Aí entra a questão da santidade. É um caminho para entrar na porta estreita. Para eu entrar nessa porta estreita, eu preciso ser conhecida de fato como membro. E aí vai ligar várias mensagens, gente, que já coloquei aí. Como, por exemplo, o suplemento de azeite aí, né, da viúva, está com as vasilhas cheias, porque eu quero mais e mais do Espírito. O azeite representa a presença do Espírito. Eu quero mais e mais do Espírito. Como as 5 virgens prudentes, possa-se passar o tempo que for. Posso chegar até dormir ali, descansar. Será que Yeshua vai vir agora mesmo? Mas eu quero estar pronta, preparada. Porque a hora que ele chegar, eu vou ser conhecida dele e entrar para as bodas do casamento, né? Lá, como coloca. Eu não vou ficar de fora. Ele não vai falar que não me conhece. Tá entendendo a responsabilidade? E isso vai se voltar mais para a questão da obediência, como tá aqui. Obediência é o quê? A obra, eu tenho que ser pastora, pastor, eu tenho que ser diácono, eu tenho que ser obreiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não. Eu tenho que amar o meu próximo. Eu tenho que exercer a caridade. E tudo isso, como está aqui, vou ler novamente no final, no verso 10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. A partir daí, eu sou convencido e é natural. Essas coisas acontecem naturalmente. As obras de vida. O amor à palavra do Criador, o amor ao Criador, o amor ao próximo para cumprir a lei e os profetas. A minha responsabilidade como cristã, como membro na terra, dizer não para aquilo que fortalece a carne e desagrada o espírito. Me aprofundar mais no conhecimento da palavra de modo espiritual para entender além
porque o Senhor tem sempre algo para nos dar, para nos instruir. Então eu serei alguém que faz parte da realeza, faz parte da família de Deus, amém? E isso é muito sério e muito gratificante, é algo assim extraordinário, né? A consciência desse conhecimento aqui é algo extraordinário, porque nos fortalece de tal maneira, nos estrutura de tal modo que as coisas a mais não nos abalam. Porque virá muitas coisas para desanimar, mas não desanimamos, porque a nossa alegria, a nossa confiança é o nosso Senhor, amém? Continuando no versos 11, aqui vai entrar mais instruções ainda que exigem muita atenção, tá? Eu ia, na verdade, iniciar lendo daqui, mas o Espírito é quem dá a direção, né? Vai falar a nova humanidade em Cristo. Então, eu preciso, para fazer parte da família de Deus, eu preciso entender como é essa humanidade. Como que o meu rei, o meu salvador, o rei da glória, que reina ao lado do Pai, quer que eu esteja aqui como membro, tá? Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios, por nascimento, e chamados incircuncisão, pelos que se chamavam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Comunidade de Israel, é bom que se entenda, tá? Que tá falando de Jacó. Tá falando de descendência, desde de Isaac, né? O filho da promessa, tá falando de Jacó. E aí, por sequente, né? Até chegar a Cristo. Quando chega a Cristo, todo o alinhamento tem que apontar para ele. Não é judeu quem o é, meramente exterior e física, diz o Evangelho. E sim quem é circuncidado no coração. Então, leia as cartas aos Hebreus e aos Coríntios para entender essa circuncisão que eu tenho colocado também nos vídeos anteriores. Ela é operada no coração por convencimento, por meditar no Evangelho, por buscar a orientação bíblica. Daí então você é circuncidado. E de tanto buscar leitura da palavra do Criador, quando você lê algo e testifica, ó, isso aí tá na Bíblia, viu? Eu já li e tal. Sinal de que você foi selado com o selo do Espírito. Porque a atenção está sendo para a palavra. Então, existem processos. Resumindo aqui, processos. Antes éramos incircuncisos de natureza, de nascimento. A nossa origem ao vir a este mundo, e aqui é claro está colocando um pouco mais, bem mais antes do nosso tempo, mas se encaixa a todos aqueles que não tiveram conhecimento do Evangelho, porque todos precisam e precisam se arrepender de seus pecados e ser justificados pelo conhecimento do Filho de Cristo, do Filho de Deus e da sua palavra, amém? Então, até então, a condição era gentios, estrangeiros, eram incircuncisos e que precisam passar pelo processo para crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. Porque é pela graça que somos salvos, né? Então, fique bem claro que Israel, quando se refere aqui, está se referindo a Jacó, tá? Não uma nação específica. Sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo, Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Aqui coloca
questão do derramamento do sangue, para estabelecer a nova aliança, como está escrito nas cartas aos Hebreus. Então, ai de quem pisa aí no sangue, né? Então, precisa se entender isso. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira. O muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expresso em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Aqui por enquanto. Fazendo a paz. Eu a paz vos dou, não a paz do mundo. O Senhor fala. Existe a paz do mundo, a paz momentânea, a paz superficial. Mas a paz que o Senhor nos dá, ela é eterna. E ela transforma a nossa vida. Porque estar em paz com Cristo, estar em paz com Deus, entendendo que esse muro de separação não existe mais por conta do que foi feito por nós, que o véu foi rasgado de alto a baixo, porque então, tem até pessoas que colocam isso, é interessante. Não foi rasgado de baixo para o alto, porque isso representaria que a humanidade conseguiu se elevar a tal modo, um certo povo ou uma determinada, como é que eu posso colocar aqui, etnia, que seja, conseguiu se elevar a tal modo que derrubou as barreiras, rasgou o véu de alto a baixo e conseguiu adentrar no santuário celestial e agora pode adorar o Criador vai ouvi-lo diretamente por conta das suas autojustificações. Não. Foi rasgado de alto a baixo. Foi retirado o muro, porque Cristo assim o fez no corpo dele. Derramamento de sangue. Então, é preciso entender que não tem como a gente se auto-justificar em lei, em obras religiosas, nas capacitações que não são advindas de capacitação por compreender do que foi feito por nós e das orientações de como devemos estar aqui ajustados, alinhados. Aí acontece a circuncisão no coração, operada no coração. Tira todo tipo de autojustificação, de justiça própria, né? Não podemos nos autojustificar. Eu sou bom. Eu sou caridoso. Eu não faço mal a ninguém. Tudo isso tem que estar ajustado em nossas vidas, porque sabemos que somos cristãos. Porque quem está na nossa vida é o Filho perfeito, é o Espírito, o único Espírito, a nos convencer de como viver aqui na Terra, de como ser direcionado. Então muda quando eu foco que não depende de mim, não dependeu de mim, mas tudo depende dele, entende? Louvado seja Deus por isso. Então aí estaremos libertos por Cristo, estaremos focados de fato e não nos auto-justificaremos em nada e estaremos muito certos do que não agrada ao nosso Salvador, obedecendo as palavras dele, exercendo obras por amor, exercendo obras por capacitação do Espírito, fazendo tudo para glorificar a Deus, não para render glórias, né, a homens, mas sempre para glorificar a Deus. Verso 16. E reconciliar com Deus, não vou dar início, 15. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças.
o dois, um dos, não, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então existia uma inimizade, existia uma condição, ser gentil, ser incircunciso, ser inimigo de Deus, porque Deus não estava no mundo. O que estava no mundo era as autojustificações na lei, era a imperialidade da ganância, do ódio, de tudo aquilo que é ruim, como eu coloquei a questão dos 7 pecados, né? A palavra do Criador, ela vem para transformar, ela vem para trazer um novo conceito de vida libertador, de vida cristã, de vida com Deus, de ser membro do corpo de Cristo, de ser uma nova criação em Cristo, que não se auto-justifica, mas que entende que teve tamanho aprendizado bíblico da palavra do Criador, que foi liberto de fato. E tudo isso vai se refletir no novo conceito de vida, né? Dessa pessoa que já faz parte da família de Deus, entendendo que tudo é graças ao Filho de Deus. Então foi destruída essa inimizade. Verso 17. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Por isso o título aí, né? Membros da família de Deus. Vou ler novamente. Portanto, verso 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Entende por quê? Não rejeita os profetas, como está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Não rejeita as profecias. Devemos, em Mateus 24, 23, né, 22, amar a Deus, os 2 maiores mandamentos, e ao próximo como a si mesmo. Nisso se cumpre a lei e os profetas. Tá vendo que está tudo alinhado, tudo unido? Por que que o Criador, né, no plano perfeito, no seu Filho, o envia, ele é feito sacrifício perfeito, definitivo, como está escrito lá em Hebreus 10, e aí ele tem um chamado dos discípulos, porque ele entende que os discípulos precisavam se desprender de muita coisa para entender e absorver depois, dado o ministério ao apóstolo Paulo, esse novo tempo, o tempo em graça. Eles também precisaram ser libertos. É só ler, ver que eu já coloquei também aí, que Pedro, que relutou tanto, né, não queria ali nem comer, ele tem a visão do lençol, né, dos animais impuros, mas voltando para essa questão de levar a mensagem a todos, né, e qualquer hora eu falo disso, e o Criador fala que não chame impuro o que ele purificou, porque está voltando para a questão do evangelho, da libertação, para levar a salvação no conhecimento dele e de suas palavras. Então, ele envia os discípulos na condição como tinha que ser. Depois dele ressuscitado, né? Ele aparece a Paulo, a Saulo, depois é mudado o nome para Paulo, e esse ministério extraordinário que a gente precisa absorver, entender, é dado a este homem que foi perseguido, de perseguidor passou a ser perseguido, porque faz parte do evangelho, ser perseguido por aqueles que ainda não compreendem, porém, lutou e foi fiel até o fim, chegando até a morte, né? Então, tudo que ele fez foi olhando para Cristo, porque ele absorveu, ele entendeu a grandeza para todas as gerações, e todo aquele que é liberto,
tem essa responsabilidade de continuar de ser colaboradores, né? Contribuir aí levando a mensagem. Então, ser concidadão, gente, dos céus é algo extraordinário. Ser edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então, o nosso crescimento é algo que é observado por Deus, é profundo. Ele que conhece as nossas intenções, ele trabalha nas nossas limitações, porque o Senhor sabe das dificuldades impostas no mundo, para que se chegue a esse amadurecimento, a esse crescimento. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, como eu coloquei, é preciso que se entenda que, após absorver o Evangelho, entender o ministério dado ao apóstolo Paulo, entender a palavra de modo espiritual, é feito uma nova cidadania na vida desse ser. Essa pessoa não é mais igual à maioria. E assim como o apóstolo Paulo, ele só fez o que o Senhor quis que ele fizesse. Só saiu da boca dele instruções que o Espírito assim quis que saísse. Louvado seja o nome santo de Deus. Então, nunca, jamais, você que está tendo conhecimento agora dessas grandezas, nem em pensamento se levante contra alguém que está agindo em favor do reino, da palavra ser entendida de modo espiritual, porque isso é grave. Isso é grave. Isso é ruim para quem se levanta. Então, o certo a fazer é buscar desconstruir aquilo que está impedindo de ser liberto. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a nossa liberdade está em Cristo. Não uma liberdade para libertinagem, não a liberdade para fazer tudo que ao bel prazer, mas é uma liberdade de ser livre justamente para dizer não a tudo que atrapalha, a tudo que não edifica o templo, o santuário de Deus, que somos nós. Porque a responsabilidade é individual. Ser templo e morada do Espírito Santo é algo seríssimo. É a porta estreita. Por isso eu li, tá tudo